Você gosta de ouvir música enquanto estuda? Essa prática é benéfica ou prejudicial para o seu aprendizado? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre as vantagens e desvantagens disso e te apresentar a trilha certa para cada momento. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e refletir sobre o seu futuro profissional. Estou aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Ouvir música durante os estudos pode facilitar o processo de concentração e assimilação dos conteúdos, mas dependendo do estilo escolhido e do volume, a música pode mais atrapalhar do que ajudar. Para falar sobre as maneiras de usar a música a nosso favor na hora de estudar, o meu papo de hoje é com Danilo Torini, professor do SPM Life Lab, um conjunto de disciplinas optativas da SPM para o desenvolvimento de soft skills. Seja muito bem-vindo novamente à Primeira Jornada, Danilo. Olá, Zá, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você e com quem está nos ouvindo sobre temas tão interessantes e quentes, né, do nosso dia a dia. Super, e esse eu gosto especialmente. Vamos falar de música, né? Estudar ouvindo música, Danilo, ajuda ou atrapalha? Vamos começar aí desse início. Olha, Zá, como sempre a gente costuma dizer, né, vai depender muito de alguns fatores. Então pode ajudar muito, e de fato ajuda muitos estudantes, muitas pessoas, mas também pode atrapalhar. E que fatores são esses, inicialmente, que a gente tem que levar em conta na hora de analisar isso? Primeiro é o tipo de música e também a familiaridade que a gente tem com a música, né? Porque se a gente gosta muito daquela música, claro que vai nos trazer prazer, mas talvez nos desconcentre um pouco para estudar, né? E um outro fator muito importante são as nossas questões individuais, características individuais, até a gente já comentou bastante, que é dos estilos de aprendizagem, né? Tem gente que se sente relaxado, bastante concentrado ouvindo determinado tipo de música, porque tem a ver com o seu estilo, e tem gente que prefere o silêncio. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Legal, essa coisa dos estilos de aprendizagem que a gente já comentou, né? Bem interessante também, para entender para quem funciona. E aí você falou sobre que tipo de música é mais indicado para os estudos, né, Danilo? O que você acha, assim, que não se deve ouvir estudando? Tem alguma específica que a gente tem que evitar? O que você acha? Olha, existem vários estudos, e isso é realmente um tema muito rico, né, muito diverso, que trazem tanto músicas, sons que podem ajudar, quanto aquelas que devem ser evitadas, né? Então, falando um pouquinho rapidinho das que ajudam, então, por exemplo, música clássica, já tem vários estudos que dizem que ouvir compositores clássicos pode ajudar bastante. Por quê? Porque ela tende a aumentar até mesmo a nossa capacidade cognitiva momentaneamente. É interessante que a música clássica conversa com até algumas disciplinas. O pensamento matemático e a música clássica, existem estudos que relacionam essas duas coisas. Então, olha que interessante, né? Então, música instrumental é muito legal, né? Porque você tem aquele som ambiente, músicas ambientes, né? Tudo isso vai trazer um fundo ali mais relaxante e te preparar a nossa mente para os estudos. Outra coisa que funciona, por incrível que pareça, música em outro idioma, desde que tenha algumas características, né, seja uma música mais tranquila e que eu não conheça a fundo aquele idioma, porque senão eu vou ficar prestando mais atenção na letra do que em outras coisas. Agora, de fato, o que eu devo evitar com certeza são músicas, por exemplo, com letras muito complexas ou muito atrativas, né? Que a gente está ali tentando se concentrar e já começa a se agitar, porque é muito legal, lembra outras situações da nossa vida. Então, elas vão, infelizmente, competir com a nossa atenção, né? Porque elas são prazerosas demais e nos remetem a outros momentos que também são muito legais, mas que acabam nos desconcentrando. Outro tipo que a gente deve evitar se a gente está buscando se concentrar para os estudos são aquelas com batidas muito rápidas, muito agitadas, né? Porque, claro, tende a aumentar o nosso estado de excitação, de ansiedade, e aí dificultar o foco, dificultar a nossa concentração. Para finalizar, tem também um tipo que eu adoro, que são tipos de músicas mais pesadas, um pouco mais altas, como heavy metal, né? Um rock mais pesado, que são muito estimulantes. Então, embora eu adore, né, para esses momentos a gente deve evitar, porque tende a nos excitar e desconcentrar, né, tirar o nosso foco nos estudos. Legal, isso daqui você já deu vários exemplos assim interessantes. Então, pelo que eu entendi, acho que
uma música um pouco com andamento mais lento, né? Com menos estímulos, tanto de voz quanto de linguagem. A gente tentar deixar uma coisa, mais uma cama musical, né? Do que ela sendo protagonista. Exatamente, porque as palavras elas tendem a nos distrair, porque a gente, ainda que em outro idioma, se a gente compreende o idioma, a gente vai buscar o sentido dessas palavras e de alguma maneira isso está disputando a nossa atenção. Claro que vai depender muito das nossas características individuais também, né? Tem gente que gosta de aquela música traz tanto prazer que você vai ficar relaxado se eventualmente ouvi-la. Então, o ideal é a gente ir testando, né? Porque essas respostas são bastante individuais. Então, experimentando vários tipos de sons, vários tipos de música e ver com quais você consegue se concentrar mais, né? E atingir um estado ali de maior concentração e foco. Isso, acho que é bem legal isso, entender que o objetivo quando você está estudando, ouvindo música, é a concentração e o foco, né? Porque música leva a gente para lugares muito diversos. Então, acho que é interessante, assim, se tem uma música que de repente te toca demais, mexe muito com você, talvez seja legal ouvir ela num momento específico de apreciar aquilo, né? Ou também, por exemplo, são muito relaxantes e aí vai te provocar o sono em vez de te provocar um estado de atenção. Então, é muito interessante esse ponto ótimo, né? Que cada um vai ter o seu e a gente vai ali calibrando. E com relação, Danilo, ao volume, né? Você falou um pouquinho aqui que qualquer coisa que te estimule demais pode atrapalhar esse foco. O volume tem a ver com isso também. Sem dúvida, é um dos fatores mais importantes quando eu estou ouvindo algum som, alguma música. Porque o volume, se eu preciso me concentrar, ele vai competir mais uma vez com o meu estado de atenção. Então, o ideal é sempre eu estudar ou me concentrar para determinada tarefa, ouvindo aquele som, aquela música num volume mais moderado ou de moderado para baixo. Porque justamente esse volume muito alto tende a provocar distração. Mas também tem um outro fator que indiretamente vai afetar muito a questão da aprendizagem, que é quando eu estou usando principalmente fone de ouvido, e muitos de nós, né, utilizamos para ouvir música, existe um risco de uma perda auditiva se eu estou com som muito alto. E só para você ter uma ideia, Zá, um estudo recente mostrou que há 1 bilhão de jovens, bilhão, sob risco de perda auditiva justamente porque ouve música num volume muito alto. E os fones cada vez mais potentes, cada vez mais sofisticados, podem trazer essa dificuldade, né? Agora, pensando em termos de ambiente, às vezes eu estou num ambiente barulhento, num lugar público, uma biblioteca, um café, e claro que colocar uma musiquinha no fone de ouvido, principalmente, vai me ajudar a pelo menos amenizar aquele barulho externo. Então, uma dica interessante, existem fones, né, que são com cancelamento de ruído, até mesmo protetores auriculares, que são bem simples, bem baratinhos, que podem me ajudar também a amenizar esse som externo e, eventualmente, eu combinar isso com uma música, com essas características que a gente conversou, podem ajudar bastante, nesse volume mais ameno, né? Agora, também, sendo bem honesto, claro que vai depender muito do tipo de tarefa. Então, se eu estou em algo mais operacional, mão na massa, né, que eventualmente ali é até um pouco mais repetitivo, tudo bem o volume ser mais alto, porque isso vai eventualmente até me ajudar a estimular para aquela tarefa, né? Agora, se eu estou precisando estar mais relaxado e mais concentrado, o volume mais baixo com certeza ajuda. Tem até um exemplo interessante. Eu, quando vou para a academia, eu já tentei ouvir, por exemplo, notícias. Vou agilizar meu dia, ficar ouvindo notícias. Impossível, né? Porque Eu não consigo também. Você precisa daquela música para te estimular, para te ajudar, né, a ter até mais eficiência, né, durante o treino. Então veja que são situações diferentes e cada música, cada tipo de som, em determinados volumes, são mais adequados ou não, né, para a situação. Tem até, né, Danilo, nas plataformas de streaming e tal, você tem as playlists, né, para fazer faxina, para malhar, para estudar. Eu acho que é também interessante isso, entender o que tá rolando ali naquele lugar, porque cada estilo tem realmente o seu lugar, né? Exatamente, porque ele vai te trazer estímulos, e esses estímulos são muito relevantes e, de fato, existem vários estudos que mostram que eles têm uma relação com o cognitivo, né, de preparação e também, claro, de funcionamento ali do processo cognitivo. Isso vai te ajudando na porta de entrada para tudo isso, que é a atenção, né? Então, ora eu preciso ter menos atenção, estou em uma atividade mais relaxada, e ora, aí sim eu preciso de uma coisa mais deep, né, profunda, de foco. Ótimo, a gente vai fazer um intervalo rápido e volta já.
Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei para continuar o papo com Danilo Torini, professor do SPM Life Lab. Danilo, falando agora sobre situação de onde a gente está ouvindo música. Tem alguma que não é indicada? Por exemplo, alguma disciplina específica ou, de repente, para uma prova bem específica, tem algum tipo de limitação para esse momento de ouvir música? Tem sim, Zá. Claro, né? Vai depender um pouco da nossa facilidade com determinadas disciplinas, determinados conteúdos, matérias, mas alguns estudos já trazem algumas relações. Então, por exemplo, matérias que exigem um alto nível de concentração ou uma carga de processamento cognitivo muito alta, muito pesada, né? Como, por exemplo, matemática avançada, física, química, que aí você vai exigir o raciocínio lógico-matemático muito elevado. O ideal é uma música dessas que eu falei, um blues, um jazz, algo mais calmo, som ambiente, né? Ou até mesmo o silêncio, né? Então, nesse sentido, para essas que exigem uma alta carga cognitiva, o ideal é do meio para baixo, né? De uma coisa mais leve. Agora, se eu preciso, por exemplo, me dedicar a uma matéria que exige muita leitura ou escrita, né, de textos complexos, vai exigir um encadeamento também, uma compreensão mais profunda, uma análise crítica, aí o ideal é também esse tipo de música sem letra. Né? Então, por quê? Porque aí, se eu estou tentando pensar, né, montar uma composição escrita, pensar num texto, vai confundir. Então, letra aqui não é o mais adequado. E se eu estou tentando, por exemplo, aprender algo novo, né, uma habilidade nova, então preciso aprender um passo a passo, seguir um passo a passo para algo, pode demorar mais para eu captar isso se também a música for mais pesada, mais agitada, porque é o momento em que a gente tem que conseguir parar e ir pensando nas pecinhas sendo encaixadas. Então vejo que em cada situação, para cada tipo de matéria, eu tenho ali um tipo de música específica que pode me ajudar. Muito legal. E aí a gente também tem dentro disso tudo coisas que não são exatamente música, né? Que são esses ruídos que existem para estimular a concentração. A gente tem o binaural, o ruído marrom. Esses tipos de som, eles têm mesmo uma eficácia comprovada? Muitos deles têm sim, isso é incrível, né? Eu, por exemplo, adoro um tipo, uso muito, de todos os que eu já testei, são o que mais me ajudam, né? Que é o ruído branco. Então, o ruído branco, ele é muito legal. Ele contém todas as frequências, por exemplo, que o ouvido humano pode ouvir, só que elas estão distribuídas igualmente, né? Então, eles fazem uma espécie de uma combinação de todas essas frequências, e para quem nunca ouviu, é parecido com aquele som de ventilador ou de uma TV sincronizada, com aquele chiado, né? Sabe aquela TV sem canal mais de antigamente? E aí esse chiado ajuda a ir um pouco dissipando barulhos estéreos. Então, por exemplo, o ruído branco, existem estudos que mostram que ele é muito eficaz na hora da gente se concentrar. Você comentou das batidas binaurais, também ajudam, para algumas pessoas elas funcionam super bem, porque ela combina duas frequências, né, que são ligeiramente diferentes, e uma é tocada em cada ouvido. Então, se a gente está com fone de ouvido, é incrível, porque dá a sensação exatamente de uma terceira frequência que parece que nos encaminha, nos leva para uma outra dimensão, né? Muito interessante. E claro que isso vai ajudar muito na minha concentração. E aí tem vários tipos, né? Dependendo da combinação, pode promover estados de relaxamento, de foco, mas até para dormir, algumas delas são adequadas, né? Nos aplicativos, né, você mencionou, muitos deles usam ondas cerebrais chamadas alfa, né? Que estão ali numa calibragem de 8 a 14 Hz, por exemplo, que já está comprovado que é uma calibragem que nos ajuda na concentração. Então, olha que interessante, né? É muito legal pensar isso também. Quem às vezes precisa, de repente, ouvir alguma coisa, pode ter essa opção, né? Que não necessariamente alguma coisa melódica, musical, mas também esses ruídos, assim, que levam a gente para um estado, né, de concentração, de foco, bem interessante. E é tão interessante porque elas de fato influenciam ondas cerebrais que algumas pessoas podem, se ficarem muito expostas a elas, terem um pouco mais de sensibilidade. Então existem relatos também, se eu fico muito tempo exposto, por exemplo, a determinado tipo de onda, não é maléfica à saúde, não tem problema nenhum, mas
pode me dar depois algum estado assim, de incômodo, né, de maior sensibilidade, que logo se dissipa, mas também é interessante isso, né, para ver como que isso influencia de fato o nosso cognitivo de alguma maneira, né? Até para meditar, né? Para meditar eles usam, então você sai do seu estado de consciência um pouquinho às vezes. Exatamente. O ruído marrom também, que tem sido muito falado, né, que ele é parecido com o branco, mas ele traz um pouco mais de energia. Existe na onda, conforme eu vou aumentando ali a frequência, né, em frequências mais baixas eu aumento a energia, vou fazendo essa calibragem entre a energia e a frequência ser mais alta ou mais baixa, e isso vai dando uma ideia de fluxo. Porque se a gente ficar exposto muito tempo à mesma, isso também pode, né, não ser eficiente. Então ele vai calibrando. É uma coisa incrível, né, como a tecnologia pode ajudar. Super interessante, adoro esse assunto. E, Danilo, também tem gente que gosta de fazer atividade, né? Não só ouvir música enquanto estuda. Por exemplo, eu tô assistindo uma videoaula, eu vou lavar a louça, eu vou arrumar a casa enquanto eu ouço. O que você acha disso? Atrapalha em algumas situações? De repente, sei lá, uma revisão de uma matéria? Ou se você está aprendendo pela primeira vez, que situação que você acha que funciona? Em geral, usar o multitasking é meio uma falácia, né? Ele não é tão eficaz assim, mas pode funcionar em algumas situações com certeza. Então vai depender, por exemplo, do tipo de tarefa e do material de estudo. Então se é um tópico já mais familiar, eu já revisei, eu já conheço, estou só reforçando, e aí eu combino com uma tarefa manual mais simples, né? Então eu estou lá lavando a louça, pode funcionar. Estou lavando a louça e ouvindo um podcast para reforçar alguns pontos que eu já estudei. Super adequado. Quem nunca fez isso, né? Muito gostoso até. Agora, se tem mais complexidade, por exemplo, aí o ideal é eu não fazer nenhuma outra tarefa, ou pelo menos fazer uma tarefa mais simples. Tem gente que gosta de desenhar enquanto está ouvindo alguma coisa, né? Porque o desenho faz com que ele foque, essa pessoa foque. Então, tem sim algumas atividades que podem nos ajudar a focar. Agora, como eu disse, né, se é muito complexo, você não vai lá para a esteira, correr na rua, né? Que você vai precisar de outros elementos de atenção. Imagina se eu estou correndo na rua ouvindo alguma coisa que eu preciso prestar muita atenção. Isso vai dividir a sua atenção e pode, né, te trazer pelo menos uma não eficácia nos estudos, né? Agora, também vai depender da técnica de estudo que eu use, né, da atividade que eu estou fazendo para revisar. Então, um primeiro contato, estou passando os olhos, né? Estou fazendo, como você disse, um escaneamento, uma revisão daquilo que eu já vi, eu estou vendo um mapa já que eu desenhei, um mapa mental, super legal você ouvir uma musiquinha também para ir te ajudando até a entrar naquele estado de novo de atenção. Agora, se eu quero sublinhar, se eu quero escrever, se eu estou ali, eu construindo o mapa, aí é melhor realmente algo menos estimulante, né? Algo que não divida, não compita tanto com a minha atenção. Muito legal. Eu acho que deu para a gente entender muito sobre essa questão do tipo, qual o nível de concentração, qual a demanda de foco que eu preciso para cada tipo de estudo e o que cada atividade, música, estilo pode trazer. Eu acho que a gente tem muitas ferramentas legais, né? Hoje para a gente os ruídos, enfim, para a gente poder ter esse momento do estudo como um momento agradável, né, lúdico, divertido, mas eu acho que o Danilo trouxe aqui pra gente muitas informações interessantes pra gente também não se encher de referência, né, se encher de estímulo, porque já existe demais no mundo, então a gente tem que saber organizar isso bem. E a gente vai testando, né, Zá? Vai ali vendo o que funciona melhor para você, o que não funciona. E uma dica é a gente ir montando a nossa playlist, que é muito única, né, que é muito pessoal, e alternando também essas situações, porque a gente tem momentos diferentes, para objetivos diferentes, como você disse, e também, no momento, se eu estou ali já há muito tempo naquele mesmo estímulo, o ideal é eu mudar mesmo, né? E combinando tudo isso. Então, é pensar estrategicamente, por incrível que pareça, nessa combinação de sons, né, de melodias e de ruídos. Façam suas playlists, gente, é muito legal, muito interessante fazer playlist. Danilo, te agradeço demais, mais uma vez por um papo super rico, trazendo tanta coisa legal pra gente, pra quem tá ouvindo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer conversar com vocês. Muito obrigado, gente. Então é isso. Pode continuar com os fones de ouvido após esse episódio, mas escolham bem a trilha sonora dos seus estudos. Não se esquece de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.